apesar dessa situação ainda estar arrastada, a gente não tem certeza do que vai acontecer. O Flamengo havia chegado a um acordo com o Olympique por 15 milhões de euros, e aí com bônus esse valor poderia aumentar, mas o Olympique deu para trás nessa situação, fez novas exigências, e aí por esse motivo a negociação travou. Mas se o Gerson vem, você tem Thiago Maia, João Gomes, aí, Vidal, possivelmente o Gerson. Como é que arruma esse time? É muito difícil. Mas, vai, bom, né? Não, é uma ótima dor de cabeça. Todo treinador gostaria de ter esse problema. Mas eu acho que sai o Thiago Maia, né? O problema é a última temporada que ele fez. Mas aí que tá. Mas aí qual Gerson chega? De 2019? E a gente tem que lembrar que o Thiago Maia jogou esse bolão com o Dorival. Não é mais o Dorival, é um outro treinador. E outra, o Vidal chegou em 2022, nesse ano, né? Já com o time pronto. Então acho que assim, até por isso ele não demonstrou nenhuma insatisfação em estar no banco. Ele entendeu isso. Mas para 2023, eu não acho que o Vidal se imagina sendo reserva. Não, eu penso diferente. Eu acredito que ele... Eu não sei, né? Mas eu acredito que o Vidal entende que a função dele, na idade dele, é entrar ali durante o jogo. E eu não acho que ele tá nem um pouco incomodado com isso. Assim, ele parece estar curtindo a cidade, ele tá curtindo tanto a cidade, do ambiente, que eu não vejo ele tão incomodado. E ele entrou em praticamente todos os jogos. Tudo bem, não foi titular, beleza. Mas ele sempre foi importante, mas demonstrou bastante que não dá para aguentar os 90 minutos ainda. Exatamente. Esses dois que estão na imagem, talvez o Gerson esteja vindo justamente pensando já numa reposição futura. Porque o João Gomes, se continuar jogando, que jogou nessa temporada, na temporada passada... É difícil segurar. Vai ser difícil segurar. Meio do ano, tem janela forte da Europa, né? Que é o final da temporada lá e o início da temporada. Então, se o João Gomes fizer um primeiro semestre excelente, como ele tem desempenhado, provavelmente ele vai receber proposta e vai ser difícil segurar. Então, já é bom você estar calçado ali com o Gerson, com o Vidal, que aí perdendo o João Gomes não vai fazer... Vai fazer falta, mas não vai fazer tanta falta assim. Você vai ter reposição no elenco. E lembrando que o Flávio estava falando da negociação, o Gerson quer muito vir para o Flamengo e o grande problema nessa negociação é porque enquanto tiver em 20 milhões de euros ali, o Flamengo não tem conversa. E eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando no cansaço. Eu também acho. Até porque você não tem outros concorrentes, não tem outros concorrentes, ele não quer ficar lá. Isso. O treinador não está utilizando, então eu acho que tá tudo assim caminhando para que ele venha para o Brasil. Mas o Marcos Braz sabe bem conduzir essa... É o famoso ele gelo negocia no sangue. dali, gelo no sangue, acho que tem que ter calma. Sangue. E você falou, Danilo, sobre a possibilidade do João Gomes, né, de vir uma proposta. Outro jogador do Flamengo que já teve uma proposta, na verdade, recusada, que foi do Bayer Leverkusen, que foi o Matheus França. Agora parece que o Newcastle está de olho, está monitorando mais de perto a situação do Matheus França. Lembrando que o Matheus França é cria da base do Flamengo, é um jogador que tem uma capacidade muito grande. Eu, particularmente, já falei aqui diversas vezes, para mim, esse vai ser a próxima venda estrondosa do Flamengo, vai gerar muito lucro ao clube, mas o que me deixa um pouco receoso é a situação da pouca idade dele. E aí eu faço um paralelo com o Andrei. O Andrei foi para o Chelsea, que é uma prateleira acima do Newcastle, sem dúvida. Né? Vai. Ainda não foi, vai. Mas já tá tudo certo. Será que o Andrei vai jogar? Será que ele não vai ser emprestado por um time de menor investimento que não vai poder, não tem um time tão arrumado assim, tão azeitado? E isso pode acontecer com o Matheus França? Talvez acertar uma venda, ok, mas deixa ele aqui mais um aninho. Para aproveitar um pouco mais, né? Ele no final do Campeonato Brasileiro, naquele período final, né? Onde já não estava mais utilizando os titulares, ele foi muito utilizado e foi bem, né? Ele e Marinho ali estavam sempre juntos. Ele foi bem, 18 anos, né? Então, muito novo. Da base aí, dessas últimas promessas, é o que mais vem chamando a atenção, mas eu queria ver um pouquinho mais de Matheus França. Eu acho que nesse Campeonato Carioca a gente vai poder Tomara que tenha mais oportunidade. Tomara que ele tenha oportunidade. E assim, eu não sei, Vitor Pereira, em relação aos meninos. Ele gosta. Acredito que no Corinthians eram os miúdos, né? Eu acho que vai fazer muita diferença quando ele chegar. Se ele chegar e quiser. Bem porque lembrado. ele tem dessas, né? Quando ele curte um jogador, ele vai até o final, né? Muito bem lembrado. Eu acho que pode fazer diferença essa questão. E os ingleses sempre de olho no Flamengo, né? Todo ano é Gabigol. Tá virando filial. Ano. E aí, Dorilhão? Como você falou, a vontade que a gente sempre tem é de ver esses jogadores, assim, o Matheus França, o Andrei, por mais tempo aqui no Brasil, até porque são talentos, assim, joias raras, que realmente seria muito bom a gente poder desfrutar de vê-los aqui no Brasil.
Só que, infelizmente, por conta da diferença financeira, se torna um caminho natural. O jogador surge ali, o Carlos Alberto, que está aqui com a gente todo dia, ele foi um caso lá... que eram outros tempos, né? Outros tempos. Início dos anos 2000, surgiu no Fluminense muito bem, com 16 anos, arrebentando, e foi vendido para o Porto. Então, por conta dessa diferença financeira entre Europa e Brasil, principalmente a América do Sul como um todo, fica dificílimo manter esses caras aqui, mas eu acho que, assim, para a carreira do Matheus França, eu entendo que é uma proposta tentadora, ele vai, uma proposta muito boa financeira, vai disputar a principal liga do mundo hoje em dia, que é a Premier League, morar num lugar incrível, levar a família com ele, um projeto de vida realmente muito bacana. E que talvez ele esteja pensando, pô, se essa barca passar, não aparecer de novo. Mas, poxa, eu acho que se ele ficasse mais um aninho no Flamengo, mais um ano e meio, ele poderia ter o nome mais marcado na história do Flamengo, sabe? Acho que o torcedor, se ele sair hoje, o torcedor vai ficar com a lembrança dele. Pô, Matheus França, aquele que surgiu bem e foi logo vendido. Talvez se ele ficar um ano, ganhar um título, um ano e meio, ele talvez já seja lembrado como o Matheus França, que ficou, foi campeão pelo Flamengo e aí sim depois saiu. Então, assim, acho que é difícil negar uma proposta dessa. Né? A faca de dois gumes. Mas é a concorrência que ele tem também. Ainda tem quando que eu vou entrar? Pois é. Ainda tem, ou seja, são muitos os fatores. E a gente aqui está sentado no ar-condicionado, é muito mais fácil para a gente opinar do que o próprio jogador. Então a gente tem certeza que ele vai fazer a escolha certa, mas é óbvio que a gente gostaria que ele ficasse mais um período aqui no Brasil, principalmente jogando aqui no futebol do Rio de Janeiro. Agora você que está em casa, pare tudo. Você que está comendo, para. Você que está bebendo, para. Está com vontade de ir no banheiro, para. Fica sentadinho na frente do seu sofá, porque a partir de agora nós veremos os indicados ao Oscar do Flamengo. Vamos ao primeiro indicado, coloca na tela pra gente. Lembrando que essa é a categoria O Cara, ou seja, o Arrascaeta foi o primeiro indicado. Temos o segundo indicado, esse também é importante, fez gol importante nessa temporada. Coloca ele aí. Esse último gol aí foi importante. E temos o último indicado ao prêmio Oscar, O Cara do Flamengo. Bota na tela pra gente. Felizmente, hoje eu estou apenas apresentando, não estou comentando. Então eu não vou precisar fazer, não vou votar. A votos estão com vocês. Categoria O Cara do nosso Oscar, os donos da bola, Tati Tavares, Arrascaeta, Gabigol ou Pedro. Antes de falar o cara, o que sofreu o Corinthians nessa temporada, nesses melhores momentos. E esse trio aí então, hein? Meu Deus. Só deu... Nossa, o Cássio ali... Gente, ainda perdeu o Vitor Pereira. É verdade. Mas, enfim, eu vou de Pedro. É difícil. Porque, assim, o Arrascaeta é uma posição meio ingrata. Porque ele pode ser o dono do jogo, mas sim, Gabigol e Pedro fica ali no... né? O Gabigol fez o gol mais importante da temporada, mas para chegar na final, o Pedro brilhou. Artilheiro da Libertadores, tanto que ganhou o anel, né? Teve uma musiquinha só pra ele na temporada. 11 gols no Brasileiro junto com o Gabigol, ou seja, o Gabigol não ficou na frente dele em nada. Então eu vou de Pedro, principalmente chegando o Dorival. Pedro começa a ganhar oportunidade. Foi muito gol atrás do outro ali, na semifinal da Libertadores, super decisivo contra o Vélez.
contra o Tolima. Acho que se pensar em Libertadores e não pensar no Pedro, não tem. Então, pra mim, ele foi o cara do Flamengo nessa temporada. Igor Dorileu, é o Igon. Já adianto pra você ir pensando, porque você vai ter que desempatar. Porque meu voto é na Arrascaeta. Até um pouco do que a Tati falou. O Pedro e o Gabigol apareceram muito, principalmente nos gols decisivos, mas o Arrascaeta, em todos os lances decisivos, ele aparece. Seja dando passe pro Pedro, seja iniciando uma jogada. Ele é o jogador que mais, assim, encanta hoje no Flamengo, que você pra ver e, cara, sabe que vai sair coisa boa dali. Ele pode não estar inteiramente fisicamente, como foi no final do ano, e mesmo assim desequilibra. Então, acho que o cara, assim, o Pedro, pô, é um travante nato, tem muitas qualidades. O Gabigol nem precisa falar do poder de decisão que ele tem, mas o cara desse ano do Flamengo, pra mim, foi o Arrascaeta, que é o mágico mesmo ali do meio campo. Pra mim, é ele que faz esse time andar. Ô, João Lidton, eu desempato? Então tá bom, eu não vou desempatar não, porque meu voto vai nesse aqui, ó. O Gabigol. Sem ele, e a minha única justificativa, ela só existe uma e ela vai aqui, vocês vão concordar. Ele fez o gol do título da Libertadores, da segunda Libertadores e ponto final. Tudo bem, mas pra chegar lá... Mas ele também fez gol. Mas a temporada dele foi linda, assim, não foi a melhor temporada do Gabigol. Não foi, mas ele decidiu. Sim. E ele não decidiu só a Libertadores. Na Copa do Brasil, na disputa, eu nunca vi uma coisa como aquela que eu vi do Gabigol na final contra o Corinthians. Mas quem fez o gol no tempo normal? Não, mas ali... mas tomou gol também. O time tomou gol, não foi o gol do título. Não, mas olha só, ali na Copa do Brasil, naquele momento, mais 2 minutos o Corinthians era campeão. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Corinthians ganhava o jogo. Mais 5 minutos. Ali, eu não sei o que aconteceu naquele momento. É por isso que eu falo. Parou tudo, Maracanã. Esse cara aí, tudo bem, pô, eu sou absolutamente fã de todos eles. Eu até pensei em votar no Arrascaeta, mas quando você lembra de Gabigol, no meu caso, eu lembro de uma interação muito grande com a torcida. E eu acho que ele foi extremamente... Dessa geração. Não, acho que da história do Flamengo, ele é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. E eu acho que quando você lembra do Gabigol, você lembra, óbvio, primeiro do gol dele contra o Atlético Paranaense nessa temporada, mas eu não consigo esquecer do pênalti contra o Corinthians. Porque ali o Flamengo estava em desvantagem, e ele faz o gol, ele pede calma, ele faz o muque e depois ele explode. E o Maracanã vai à loucura, cara. Ele chama a torcida. Esse momento. Isso aí pra mim. O título, ganhou o aí título. Aí o Flamengo ganhou a Copa do Brasil aí. Foi. Porque mudou o ambiente do Maracanã. Você que não entende, você que não costuma ir ao estádio. O Maracanã tava calado. O Flamengo tava perdendo a disputa por pênaltis, ele faz o gol. E aí ele faz isso, contagia o Maracanã. E o Cássio tava grande, né? Pô, imagina, tu vai bater um pênalti com o Cássio na tua frente? O Cássio tava grande. Não tem jeito. Então, eu acho que todos os outros dois, o Arrascaeta e o Pedro, eu acho que é muito justo o voto. Mas eu, no sentido de título de temporada, por mais que ele não tenha tido uma temporada muito regular, absolutamente decisivo. Então, pra mim... E quem desempata? O João? Clebão, Linton? Quem que desempata? O público em casa? Clebão, ele falou você, o João. Clebão desempata. Fala, Clebão. Arrasca. Caraca, foi tamo junto, Clebão. Tamo junto. Então, o nosso Arrascaeta venceu o Oscar, o cara dos donos da bola na temporada de 2022 pelo Flamengo. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Segue ele, vovó! Tchau!